Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com a Akshar. Eu sou a Akshar, vamos falar sobre muitas coisas, incluindo artes, culturas, identidade. E para isso eu tenho a honra de receber um convidado aqui super especial, licenciado em jornalismo e trabalha em várias plataformas, de várias formas, com essas questões que já mencionei, da arte, da cultura, da identidade, da história, política, literatura. É uma enciclopédia ambulante e realmente um intelectual que eu admiro muito, né? Então, sem mais delongas, eu vou introduzi-lo, vou apresentá-lo. Bem-vindo ao nosso programa, Leonel Matus Júnior. Obrigado, LP. Eu estou mais à vontade de chamar de LP. Fica à vontade. Eu sou LP, sou Akshar. Obrigado por isto. É porreiro podermos ter estes minutos de conversa. E com a diferença de que desta vez estamos a gravar. Isso. Então, obrigado. Obrigado também. Uma pergunta que nunca falta aqui é, tudo bem? Estou bem. Eu acho que, na verdade, também a resposta é uma das maiores mentiras que se conta no mundo. Eu estou bem. Nunca se está... Totalmente, né? Sim. Porque o bem e o zen não quer dizer 100% do tempo estás 100% feliz, sim, né? Então, mas quando tu começas a entrar numa vibe zen, começas a ficar todo zen também. Diz-me uma cena, eu sei que tu já publicaste aqui em Moçambique, Brasil, Portugal, mas antes de mais, para que os nossos ouvintes e os espectadores também possam saber um pouco mais sobre ti, quem és, como é que começou o teu trajeto até chegares no jornalismo e ao trabalho que fazes hoje? Tem graça que hoje, à hora do almoço, eu estava a entrevistar a uma moça e quando eu introduzi essa pergunta de quem és, eu estava assim, eu sei que nunca ninguém sabe responder essa cena. Não. Mas depois também, eu quando penso nessa pergunta, gosto de pensar acho que é o Walter Benjamin, que é um norte-americano, poeta dos bons, que quando lhe fizeram a mesma pergunta, ele disse: eu sou vários, sou uma multidão. Porque no final das contas somos também a circunstância, não absolutamente a circunstância, mas somos um pouco das nossas circunstâncias. Com certeza. Mas pronto, sei lá, deixando isto. Eu nasci e cresci na cidade de Inhambane. Meu pai era jornalista da Rádio Moçambique. E durante muito tempo isso não mexeu comigo. Até o momento que eu tomei a decisão, quando eu estava na 12ª, uma colega de turma que já apresentava um programa na Rádio Moçambique, acho que era Mundo Sem Segredos, que era um programa para adolescentes. E eu já tinha tido uma experiência de programas para crianças, que era Nós das Flores, mas eu não estava muito naquilo e acabei desistindo até. E pronto, ela convida-me para fazer o programa Mundo Sem Segredo, porque um dos nossos amigos tinha saído para estudar na Beira e aquele espaço ficou vago. E pronto, eu entrei e o primeiro choque que eu tive com a rádio foi guião. Eu tinha colegas da produção e era justo, eles passavam a semana toda a preparar o guião e não sei o quê, e quando chegava a hora do programa eu... Rasgavas o guião, queimavas. Para mim era tipo, este aqui se calhar, aqui eu tenho as ideias-chave e com base nelas eu consigo entender qual é o timing em que eu me encontro do programa, mas não quero estar preso a isso. Então eu tenho essa experiência de ele entrar para o estúdio enquanto eu estava ali e foi amazing, não tem igual o que aconteceu naquele dia e a partir dali eu tomei a decisão de que eu queria ser jornalista. Eu já tinha eu não convivi muito com meu pai, perdi meu pai, eu tinha 4 anos, então as referências que eu tenho dele são muito minha criação e também as coisas que me vão contando a respeito. E quando eu tomei a decisão de fazer jornalismo, começou a ficar também uma coisa que é, eu quero superar o meu pai, né? E pronto, só que havia uma diferença que é, eu já tinha começado a ler romances e algumas coisas, tinha mais interesse na escrita
do que em fazer rádio, por exemplo, que foi o caminho que o meu pai seguiu. Sim. Então, pronto, eu entrei para a faculdade. Em Inhambane não tinha muito acesso a livros. Os livros que eu tinha acesso eram Arlequins. Quando eu mudo para aqui, é que passo a ter acesso aqui para Maputo. Né? Para quem vai ouvir só e não sabe. Então, quando eu passo para Maputo, começo a ter acesso à literatura moçambicana e isso determina tudo o resto que vai acontecer. Segue. Então, talvez antes de seguir, eu queria fazer um tracking, né? Rastreamento daquilo que já falaste. Então, o teu primeiro contacto foi na infância, talvez por, sei lá, encorajamento externo, e depois por convite para um programa de adolescentes, até que tiveste um momento de sei lá, sentir-te inspirado, né? E disseste que alguma coisa aconteceu que causou uma mudança. Que coisa foi essa? Se podes partilhar, não sei. Sim. Qual foi o X aí da questão? Eu não sei descrever. Foi uma sensação de... eu ia para o estúdio conversar com o Kassam, que era o produtor. E então o senhor veio porque era o timing dele de fazer aquilo. E ele, quando pegou no microfone e pôs-se a falar, eu, como disse antes, não consigo descrever aquele feeling, mas tocou-me. E a partir dali eu achei que, bom, é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida. Ótimo. Meio que a relatar uma experiência, como é que nós dizemos? É quase como um samadhi, que significa um vislumbre de algo assim muito maior, né? Tipo, quando fala da iluminação no caminho do autoconhecimento, no Zen, fala-se que às vezes nós temos um pequeno vislumbre de alguma coisa que faz muito mais sentido para nós e que não pode ser explicado intelectualmente também. Então, acho que foi o primeiro samadhi teu na área do jornalismo. Sim. E depois com a literatura moçambicana também, mais uma chave virou. Sim. O que aconteceu? Eu começo... bom, como é que eu começo a me interessar pela literatura? Primeiro, em minha casa, tipo, minha mãe tinha alguns livros para crianças, Macaquinho, a história do coelho, não sei o quê. E eu e a minha irmã, a Isa, minha irmã mais nova, muitas vezes lutávamos. Eu nem sei se lutávamos porque queríamos realmente o livro, mas ou se era uma cena de queremos nos contrariar. Dinâmicas de poder, de casa, etc. Mas também queríamos ver as imagens. E pronto, depois passou um time, tinha um tio que tinha almanaques em casa. Então às vezes quando eu fosse para lá, eu esfolhava os almanaques e por aí vai. Então depois, quando estou na adolescência, primeira namorada e não sei o quê, e havia um Arlequim que eu estava a ler, e havia um tipo que estava a paquerar uma moça no romance, e as técnicas, ele pensava muito como convencê-la, como seduzi-la e não sei o quê. E eu fui testando as técnicas que ele estava... a usar para conseguir. E estavam a funcionar. Então disse, Brad, é aqui. Tens que passar a referência desse Arlequim. Já nem me lembro do título, meu. Estava a falar de 2009, 2008. Então, comecei a ler e comecei a ficar ávido por aquilo, porque estava a ter o efeito que eu queria. E, por acaso, a parceira que eu tinha nessa altura também gostava de ler. Então, e quando eu contasse para ela, tipo, eles fizeram essa cena. Então, mas quando eu chego a Maputo, com meus colegas da faculdade, um em particular, o Jeremias Langa, o Jerry Jazz. Não, o Jeremias Langa... Não, ok, está bem. Outro Jeremias Langa, que também é jornalista. O Jeremias Langa, ele já vinha com esse feeling de leituras. Então, acho que numa conversa assim, muito ao acaso, eu devia ter um livro na mão e pronto, começamos a trocar. É aí que eu começo a ter acesso à literatura moçambicana. Começamos a trocar e depois teve um livro, esse eu fui encontrar na casa de um tio meu, o tio Gil, e era a Contravenção do Aldino Muyanga. Ok. Vamos lá, sem spoiler, Moçambique no contexto pós-independência, tem aquela guerra civil,
e todos os constrangimentos em volta, a questão dos campos de reeducação. Exato. A necessidade de matar a tribo para construir o homem novo, e nesse contexto as pessoas que são de Maputo vão trabalhar para Pemba e vice-versa, e pronto, depois questões amorosas, então o livro vai um bocadinho assim, mas o que me chamava a atenção era a capacidade que o Aldino Muyanga tem, não é só nesse livro, a capacidade que ele tem de conduzir-me àquele espaço que ele imaginou, né? E a capacidade de me permitir ver, se ele está a descrever a Avenida 24 de Julho, te permite ver a Assembleia da República, as flores ali em volta. De forma vívida, tudo. Então, isso mexeu muito comigo e entrei no espírito da coisa. Depois veio o Marcelo Panguana, um Ngulano Bacacossa, e uma leitura que é definitiva é Mia Couto. Com certeza. E pronto, depois começo também a me envolver, a descobrir a literatura dele, Lina Magaia, Paulina Chiziana, e pronto. Nossos gigantes. Agora estavas a falar que realmente somos vários, né? E sempre quando se traz essas referências, vê-se o quanto nós também, quem somos hoje, passa por uma amálgama de várias influências, diria assim, né? Sim. Sempre um desafio entrevistar quem entrevista, mas eu tenho outra pergunta agora. Eu sei que tu és o cofundador da plataforma Mbenga Reflexões Artes e Reflexões, não? Assim. Então, eu queria saber de onde é que vem a iniciativa e qual é a vossa missão ou visão, o que que vocês visam passar para nós assim com esta plataforma? Ok. Mbenga tem uma história que eu acho interessante, que é, nós éramos estudantes da Escola Superior de Jornalismo, eu e o Hélio Nguane, o Hélio Nguane que cria a plataforma, e depois fazemos a coisa juntos, fomos crescendo juntos com isso e tal. E ele cria o blog, né? Nós conversávamos sobre muitas coisas, e uma das coisas que era uma conversa comum, muitas vezes, era a música e os livros que nós estávamos a ler. E ele achava que, porque ele na altura ouvia Bilal, The Angelo, e eu ainda estava muito no jazz old school, tipo Louis Armstrong, Miles Davis, Albert Ayler, Chet Baker, essas cenas. E ele estava tipo, mas bro, como é que tu, tão jovem assim, escutas essas cenas? Eu acho que tu estás numa caixa que ainda não conseguiste libertar dela. Não, eu gosto dessas músicas, mexem comigo mesmo. Sim. Ok, tá nice. E pronto, Adriana Calcanhoto e outras coisas. E também o que nós tínhamos em comum era hip-hop. Ouvíamos, tipo, no hip-hop ouvíamos mais ou menos as mesmas coisas. Então, em função dessas conversas que fomos tendo, a discutir porque que eu achava que o jazz devia ser assim, tipo, devíamos ouvir mais jazz do que estar a ouvir as cenas que ele ouvia, chegamos a essa conclusão. Mas antes, não sei, hoje não tenho a cronologia, mas no meio disso nós tentamos também criar um jornal de parede da Escola Superior de Jornalismo. Para nós era na ideia de nós estamos a ter aulas, estamos a ter teoria do que é notícia, do que é reportagem, não sei o quê, mas há um sentido desta coisa que é muito prática. E não tendo na altura a escola um laboratório, nós criamos o jornal, fomos até já não me lembro qual é o nome daquela gráfica, fomos lá, namoramos a dona, ela aceitou. As técnicas do Arlequim. Diga-se de passagem. Então, namoramos a dona, as técnicas do Arlequim funcionaram e ela aceitou imprimir o jornal. Sim. E tinha uma página full com a marca dela. Sim. Então nós fomos fazendo. Entretanto, nós não tínhamos tido um apoio
da escola, né? Aí quando aquilo, acho que já estava na terceira ou quarta edição, quarta publicação, a direção disse, não, vocês não podem publicar isso sem que passe por nós. Epá, estamos a falar vamos lá, 18 anos, 20 anos, nós sentíamos que aquilo ali queriam mexer com a nossa liberdade, Sim. queriam nos censurar, Yeah. coisa tal. E depois com esse peso epá, nós estamos a fazer isto a custo próprio, iniciativa própria. Então não nos parece que seja justo essa Limitação? sim, Não. mas que hoje eu já não olho como limitação, porque nós estávamos no segundo ano de faculdade, primeiro ou segundo ano de faculdade. Havia muitas coisas que nós precisávamos de melhorar, né? E pronto, mas nós não entendíamos assim na altura. E em função disso, pronto, paramos de fazer. Tipo, se vocês querem censurar, então não façamos. Aí passamos a apostar a 100% no blog. Ok. Que já na altura era Mbenga. Sim, Okay. Na altura já era Mbenga. E pronto, foi isso. Começamos a fazer o blog. Eu me lembro que nas primeiras semanas que nós começamos a produzir o conteúdo, primeiro ficou claro para nós que o tipo de conteúdo que nós queremos explorar, embora estejamos a falar da arte, de cultura, não é entretenimento. Yeah. E coincide, estávamos no período de faculdade, coincide que eu nessa altura já tinha começado a desenvolver o interesse pelo jornalismo cultural. E eu acho que eu já estava a ler Daniel Pisa, que na altura Daniel Pisa era e continua a ser uma grande referência para mim, e também a nível do debate sobre jornalismo cultural em português. Ele é alguém que não se contorna. E, ele é português, moçambicano? É brasileiro. É brasileiro, ok. E ele tem um livro que se chama justamente Jornalismo Cultural. E pronto, ali havia essa discussão do que é o jornalismo cultural, e também tinha um sentido didático o livro. Tipo, ser jornalista cultural é ser isto, fazer desta forma, e não sei o quê. Então, o blog servia, desde logo, como um laboratório para que os meus colegas pudéssemos ensaiar essa coisa. Esse ofício vosso. Yeah. E nesse contexto também, depois tenho um colega, no primeiro, acho que já estava no segundo ano, que o gajo era mano em cabeça. Tipo, yeah. Ainda hoje eu tenho um full respeito pelo Matzinho. E, se esse gajo é mano em cabeça, nós estamos aqui a tentar fazer uma cena. Acho que podemos chamar ele também para fazermos juntos. E convido o Matzinho para entrar para time. Ele vem, acho que convidei mais uns 2 ou 3 colegas. E só o Matzinho é que ficou connosco. Ok. Os outros, acho que não acreditaram na coisa, era uma maluquice, uma paranoia qualquer. E pronto, e com o tempo o Mbenga foi se ajustando também ao nosso crescimento. Começou a surgir essa necessidade permanente de crítica. Queremos fazer crítica literária, queremos fazer crítica de arte. E começamos a estudar isso, né, de forma independente. E pronto, fomos estudando. No meio disso, eu fui parar para um jornal, que era o Sol. Também escrevia para uma revista. Saí depois porque estava a atrapalhar a minha escola. Voltei para a escola para ficar a 100% na escola, né? Depois, ao fim de um tempo, fui para o Jornal Notícias, ia fazer o estágio curricular, e depois acabei ficando no jornal. E estava justamente na página de cultura, sempre a trabalhar na página de cultura. Certo. E pronto, comecei a escrever alguma coisa que pode-se considerar crítica ou resenha de livros. E hoje, e também no meio disso, fui fazer, houve um concurso para o Festival de Cinema do Rio de Janeiro, em 2018. E eles estavam, a chamada de candidaturas era para africanos de países que falassem português, que já tivessem algum exercício de escrita sobre cinema.
E nesse contexto, calhou-me, eu mandei lá as coisas que eu tinha escritas e eles chamaram-me e eu fui lá, tipo, fui ao festival. E é nesse contexto que eu publico na Alemanha algumas coisas que eu escrevi. Uma pergunta, no festival tu estavas lá como redator, como... Estava num treino de crítica. Ok. Um treino de crítica de cinema. Sim. E pronto. Publicas na Alemanha? Publico na Alemanha, publico no Brasil, nos portais deles. E pronto, volto, estamos todos já com tipo ego um bocadinho mais like, afinal não é de todo louco essa cena que estamos a fazer. Sim. Porque durante muito tempo, inclusive os meus amigos, e muitos deles hoje quando conversamos falam sobre isso, que é não estávamos a entender o que vocês estavam a fazer. E sobretudo, se nós pagamos se nós pagamos arte, e fomos pagar justamente no que o people da nossa faixa etária não está a curtir, nós não estamos bem. Sim. Então pronto, e hoje, por que é que eu fui buscar essa cena de cinema no Brasil? É que hoje eu não estou envolvido de forma direta nessa atividade a nível do Mbenga, mas nós temos um programa de cinema que faz cobertura de cinema a nível da lusofonia. Chama-se Cinema em Foco. Temos também um programa na Rádio Cidade que se chama Conversas ao Meio-Dia e é um entulhado de cenas. Tipo, temos uma rubrica que se chama Artista do Bairro, e o propósito desta rubrica é irmos buscar artistas que estão na periferia, não necessariamente periferia enquanto localização geográfica, sim, mas periferia enquanto marginalidade do mainstream. Sim. E que nos parecem a nós que há créditos, há valores que podem ser transmitidos para os outros por essa via. E também foi em função da experiência que nós temos ter estado num jornal grande, nos deu acesso a muitas pessoas e assessores de imprensa, não sei o quê, que é o que até faz com que muitas vezes os programas de televisão, os programas de rádio, os jornais estejam a falar das mesmas pessoas. Sim. Porque determinado grupo de artistas tem uma estrutura que lhes permite chegar aos outros, a chegar a mais pessoas. E há outros artistas que não têm. Então, como uma forma de contribuir para a projeção deles, criamos essa rubrica Artista do Bairro. Temos uma que se chama Mulheres que Fazem, e o propósito, nós temos estado só a entrevistar mulheres que estão numa cena de empreendedorismo no setor das artes. Sim. Que é tipo, a expectativa é estimular outras mulheres que também tenham uma inclinação para a coisa, mas não são mulheres as pessoas, de modo geral. Tenho várias perguntas, mas acho que vamos fazer o seguinte: vou puxar uma sardinha para a questão do autoconhecimento, né? Okay. Porque é o prato forte deste podcast também. Sim. Então eu queria saber, tudo isso já falaste, vieram essas palavras-chave que tu me passaste, que também continuam a vir à tona, da comunicação, da cultura, das artes, da identidade. Então eu queria saber, como é que tu vês o contributo de tudo isto para a questão do nosso autoconhecimento? Porque o foco aqui também é isso, como usar tudo que existe dentro e fora de nós, inclusive a parte da comunicação, do jornalismo, para se conhecer melhor e para ficar cada vez mais zen, né? De que forma? Eu não sei se eu na verdade, se percebermos, eu não estou a responder as duas perguntas. Mas olha, para mim em particular, as coisas que eu faço são as coisas que eu quero e me satisfazem como pessoa. Eu persigo essas coisas porque a ideia é estar a escrever sobre livros, estar a escrever sobre filmes. Ninguém pediu-me para fazer isso. É mais ou menos nesse foco. Sim. Porque satisfação seria uma outra forma de dizer que eu estou a viver aquilo que eu quero viver. Sim. Estou a viver o meu zen, né? Então é isso que quero saber. Como é que funciona para ti e o que é que tu podes dizer para outras pessoas para que encontrem também a sua própria satisfação? Eu tenho dificuldade de responder isso por uma razão muito simples.
Eu acho que o meu processo até aqui tem sido muito fluido. Yeah. Eu tenho estado a perseguir os estímulos das coisas que mais me excitam. Me fecho contra aquelas que eu sinto, e até estou com medo disso, estou a começar a abrir-me um bocadinho, porque houve uma altura que eu fechei-me mesmo, por completo, por absoluto, a tentar entender então como é que eu posso escrever um texto melhor, como é que eu posso contar melhor uma história, porque sempre que eu fizesse, e até hoje acontece, quando eu tenho que escrever e eu sinto que o texto não está, mexe comigo, é como se acho que é como se eu tivesse bebido a quantidade de água que não satisfez a minha sede. Especialmente porque talvez as tuas criações, as nossas criações, são extensões daquilo que nós acreditamos ser também. Então, se uma extensão tua não está no ponto em que tu acreditas ser o certo, talvez mexa contigo desta forma. Talvez dizer que não consegue responder, mas já falaste, fluidez. Eu acho que a ideia de ser e manter-se fluido já é uma das coisas. Ir atrás daquilo que precisas. Eu estou a captar as tuas respostas. Achas que não consegues responder, mas estás a responder. Ok. Sim, é a mesma armadilha de quem é você. Sim. Embora nós saibamos uma parte da resposta, não estamos claros nem seguros em relação a ela. E então, para não assumir o risco de estar a dar fórmulas prontas. A ideia nem sequer é essa. Mas lembras quando tu disseste que chegaste lá e foste ver aquela entrevista e algo aconteceu, porque tu testemunhaste algo acontecer? A ideia deste podcast é: vamos lá testemunhar o Leonel Matusso Júnior acontecer e sermos inspirados. Não para repetirmos, não para seguirmos cegamente o que ele está a dizer. E permites fazer mais um paralelo só com o Zen, antes de deixar continuar. É a coisa de fechares muito para descobrir a tua coisa, o que é que faz te escrever como deve ser. No Zen costuma-se dizer o seguinte, que quando tu estás num caminho de automaestria para alguma coisa que seja, acontece e é natural, e passamos por esse processo de imersão total, aquela é a tua arte, aquela é a tua arte, aquela é a tua arte, até que chega um ponto em que dizes, não, eu preciso dar uma pausa. Por exemplo, preciso abrir mais, não sei o quê, e vais para outras coisas, até quando voltas, aquela tua arte que ficaste anos a fazer, já tem uma nova qualidade e um toque só teu, né? Era só um paralelo. Sim, vê só, o paralelo me deixou aqui no livro. Mas, eu acho que se eu quisesse tentar sugerir alguma coisa, eu ia ficar nesta eu acho que temos que conseguir nos dar tempo para sermos. Sim. E porque que para mim é complicado, como digo, voltar para a coisa da fluidez. Eu fui seguindo, estás a ver? E eu sei de experiência de relação com outras pessoas, que há pessoas que já procuraram e não encontraram, e eu nem estava à procura, estás a ver? Sim. Então, eu acho que a coisa é, permita-te, se mexe contigo, se tu sentes que isto está a estimular-me de uma forma que nada mais faz isso comigo, seja algo que as pessoas aprovem ou não, siga. Certo. Eu acho que por ali está o caminho para alguma coisa, para alguma coisa maior. E depois também, quando era mais novo, hoje faço um exercício para continuar a acreditar nisso. Eu tinha a ilusão que eu ia mudar o mundo. Se a gente consegue escrever uma coisa, vai tocar nas pessoas. Elas vão mudar, vão descobrir que eu não sabia isto, afinal. E nem era nesse espírito de eu não sabia isso. Da esperança mesmo. No feeling. Sim. No feeling de tu estares a tentar escrever para tocar na pessoa. Tipo, tu leres aquela palavra, tu leres aquela construção frásica e tu ficares like, ei. Tipo, tu não tens nenhuma explicação intelectual para aquilo, mas tens uma sensação daquilo.
Agora, a minha pergunta é, sentes que já não vais com essa expectativa de tocar os outros? Ou sentes que não consegues tocar os outros quando passas o que passas? Eu não sei, na verdade a cena é, eu já não tenho muita certeza que vou tentar contribuir para mudar o mundo. Sim. Tipo, o mundo é muito grande, os problemas são infinitos. E o meu exercício agora é mudar o meu mundo e se calhar dessa forma eu consigo contribuir melhor para o mundo. Com certeza. Yeah. Então é nesse sentido que mudou alguma coisa. Yeah. Mas, bom, hoje não tenho, neste momento que estamos aqui a falar, ando com os brancos longos. na Acho que verdade. acabas de dizer uma coisa que pode ser duplamente entendida, né? Meio ambígua. O que Ok. queres dizer com andas com os brancos? Ah, Queres dizer o quê? ok. Não, eu tipo, branco no sentido de não estou a ver nada. né? Eu acho que entendi, Sim. mas Yeah. eu estou a ver quem vai ouvir, né? Mas eu queria dizer uma sim. coisa. Mesmo, ainda mais, eu acredito que ainda mais por não estás a tentar mudar os outros, estás a tocar-nos, né? A mim, pessoalmente, por isso estás aqui neste podcast, porque de Thanks. alguma forma, esta tua coisa que sentiste lá também fazes sentir os outros e por isso que te chamo, né? Obrigado. É isso, então queria que soubesses disso. Thanks. Outra pergunta. A palavra identidade acho que vai muito de mãos dadas com o nosso podcast, autoconhecimento, Sim. bem-estar, por aí. Talvez não tenhas uma resposta, eu estou a trazer armadilhas também, mas tu entendes que a identidade se cria, sempre se teve a mesma? Como é que tu entendes identidade? Quais são os aspectos que para ti fazem sentir que, ok, eu tenho uma certa identidade, ou pertenço a alguma identidade, ou como que dizermos? Eu acho que, como tudo na vida, nós construímos. É um processo. E a pessoa que eu era antes de entrar para este estúdio, e estamos a falar talvez meia hora atrás, talvez. yeah, não é a mesma que está aqui a falar agora. E Quem está à minha frente? Não, yeah. Essa ideia muito rígida de identidade enquanto... Por exemplo, eu não consigo entender essa coisa de identidade moçambicana. A identidade... Primeiro porque... já provocar algumas pessoas agora. Não, mas é sério, bro. Antes de uma questão do indivíduo, Sim. chegaremos aí. Olha para a cena geograficamente, Yeah. a construção, tipo, a delimitação das fronteiras geográficas de Moçambique foram criadas no contexto colonial. Artificial Então, também. Aqui tu tinhas, se tu sobes, o reino do Zimbábue, os Monomutapas, yeah. Gaza Pele e de até Gaza. Shaimite. Então, depois tens um processo que é a colonização. Sim. Embora se fale de 500 anos, para mim, não é só para mim, é muito claro, na verdade, que não sejam 500 anos, se pensares que a ocupação efetiva de Moçambique se materializa depois de 1895, porque em dezembro de 1895 Ngungunyana cai nas mãos dos portugueses, e só depois disso é que os portugueses podem assumir que ocupam o território Yeah. todo. Então, de 895 para aqui não são 500 anos. Para aqui não, para 75, que é quando termina a coisa. E depois, mesmo quando tu já estás nesse contexto colonial, tu tens uma fragmentação do país. Tens esta zona sul, que está a servir maioritariamente para a migração para a África do Sul, mão de obra. Tens as companhias mais estáticas do Niassa, do Vale do Zambeze, não sei o quê. E algumas dessas companhias eram geridas por entidades estrangeiras britânicas e não sei o quê. Então, tu tens aí uma heterogeneidade, na verdade, de coisas, de fatores, de eventos. Atores também, elementos. Exato. E depois tens Moçambique torna-se independente em 75
temos essa ideia da construção do homem novo, que até era uma ideia teórica boa, mas como todas as ideias, tem o seu processo de maturação, e quando nós estamos a falar de um processo que envolve um país, há muitas complexidades, há muitos fatores que estão aí assim que nem sempre conseguimos perceber no imediato o alcance, né? Então tens a construção do homem novo, queres matar a tribo, não sei o quê. Estás a eliminar quaisquer, no meio desse processo, estás a tentar matar a memória que as pessoas têm do seu lugar, do seu espaço e de como se veem nesse espaço. Tu estás a tentar criar uma nova narrativa, uma nova forma de ser e estar. Que além de tudo é homogeneizante, né? Sim. Que não há espaço para a diversidade, Pois, de certa forma. sim, e isso é ilusório. Então depois voltas para a questão do indivíduo, porque podemos deixar, só a seguir esta direção das coisas que estava aqui a dizer, eu acho que há muito por onde ir. Yeah. E depois Moçambique é um mosaico cultural e não sei o quê. Total. Então não tinhas como ter uma uniformidade de dizer que há uma identidade que é moçambicana. Moçambicana, yeah. Yeah. Depois, sob o ponto de vista de indivíduos, que é, eu olho para a minha casa, eu cresci com minha irmã, a minha mãe, minha tia, meus avós, e eu e a minha irmã não somos a mesma coisa, tipo, somos pessoas muito diferentes em muitos aspectos. Yeah. Claro que há alguns elementos nos quais nós nos conectamos e somos parecidos, vamos tomar as mesmas decisões. Mas há muitas outras nas quais nós não nos encontramos. Entretanto, nós crescemos na mesma circunstância, com a mesma mãe, a fazer o mesmo barulho conosco. E então, em função disso, que para mim é a ideia da identidade. E depois eu cresci em Inhambane, vim morar para cá, estou cá desde para Maputo. Sim. Não, já esclarecemos isto mais cedo. Estou a morar em Maputo desde 2012. Efetivamente, vinha de férias, não sei o quê. Então estou a morar cá e eu já não sou a mesma. Agora, fim de semana de 25 de setembro, eu estava em Inhambane, fui passar o fim de semana longo. E eu estou naquele espaço, às vezes até a conversar com pessoas que sempre moraram comigo, crescemos juntos. E eu estou a perceber que eu já não sou aquela pessoa que saiu dali. Sim. Então, essas experiências, esses lugares, estas conversas, as coisas que estamos a ler, os filmes que estamos a ver, vão moldando talvez não, porque moldar é a Parece ideia dar de uma forma fixa Yeah. depois, né? Sim, eu li há uns 2 meses, acho, alguém a dizer que já não acredita na ideia de identidade, mas de identificável. Sim. Muito bom. Com alguma coisa nós nos conectamos e vai ser isso que vai formar essa ideia de personalidade, que também não podemos ter a ilusão que é uma coisa muito fechada. Eu não sei se eu te respondi. A mim sim, porque agora mesmo as palavras finais de personalidade e individualidade eu vejo de formas diferentes. Sim. O meu entendimento de personalidade vem de persona mesmo, de personagem, então é aquilo que nós mostramos aos outros. Sim. Individualidade tem muito a ver com o que estavas aqui a descrever, que também não é algo fixo, estático, e o Zen é mesmo observar essas mudanças constantemente, né? Porque nós estamos constantemente em mudança também. Mas talvez uma próxima pergunta na questão dos identificáveis. Eu queria saber como é que tu te identificas hoje em dia, com que elementos, com que aspectos, se tivesse que... De novo é armadilha, né? Mas, quais são então desse identificável, não mais indivíduo, apenas fixo? Sim. Desde como te identificas e o que tu vês que estás a fazer para o todo? Ok. Eu vejo que estou à procura. E coincide esta conversa, isso é maninho nice. Coincide numa altura que eu estou num processo de introspecção comigo mesmo, à procura de algumas respostas, porque há coisas que já me deram muito prazer e deixaram de dar. Sim. E em função disso, houve um momento que eu fiquei a lutar comigo
Tipo, não, mas aquelas eram as cenas, então tinham que ser aquelas cenas. Então, mas depois voltei a fazer, já fizemos algumas meditações juntos. Sim. Mas depois teve um momento que sabe-se lá porque eu parei de fazer. E voltei a estar nesse exercício de meditações. Já faço todos os dias com mais regularidade. E então hoje eu estou mais à procura do que alguma certeza que eu possa ter. Mas nesse processo também, nesse exercício, vou percebendo, tipo, há cenas que ao longo da vida, por mais dificuldade, independentemente da circunstância em que eu me encontrasse, quando eu cruzasse com isso, o meu estado de espírito melhorava. É música, são livros, tipo, tu leres um livro muito nice, ou tu escreveres uma coisa que te anima e tu, tipo, essa cena é muito nice. Então, prefiro pensar que estou a usar isso, tipo, esta cena de estar a escrever, de estar a tentar ler um livro bom, de estar a tentar ir ver uma exposição porreira, como um caminho para encontrar-me de alguma forma. Nice. Yeah. Então, um ser sempre em mudança, que às vezes escreve mais cenas e vai para algumas posições. Muito nice. Gostei muito. E fizeste uma bridge, fizeste uma ponta agora para a nossa meditação. Então, sempre uma pequena pausa. Então, eu vou te convidar e a todo mundo para colocar-se numa posição bem confortável, bem relaxada. Tudo que tem que fazer agora é primeiro dar-se conta do próprio corpo, tomar consciência do mesmo, dos pés, a cabeça. E da cabeça aos pés. Podemos inspirar pelas narinas e expirar pela boca. A meditação de hoje chama-se a arte de escutar. Então, quase sempre escutamos para raciocinar, para entender, para concordar ou discordar, para julgar, para comparar. E esta técnica é apenas escutar, para escutar, e também escutar para aproximar, para entender. Então, convido a fazermos mais uma respiração, agora com o nosso foco no nosso coração. Acreditamos que a mente, ela é por si mesma sempre dualista, ela é dividida entre certo e errado, e o nosso coração une, aproxima. E para chegarmos mais perto uns dos outros como humanos, vamos então, com o foco do nosso coração, inspirar até o peito e expirar pela boca. Tudo o que temos que fazer agora é, enquanto escutamos a próxima parte da conversa e as outras conversas que tivermos ao longo do dia, da semana, da vida, enquanto ouvimos quem fala, ouvimos a nós mesmos também. Ouvimos os sinais que o nosso corpo tem para nos passar. Ouvimos a nossa tendência também de querer concordar ou discordar, de querer validar ou refutar, e simplesmente observamos sem nos perdermos do nosso próprio centro. A arte de escutar pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer hora do dia, sempre que tivermos a oportunidade de escutar. Através do som e da palavra, encontramos o nosso próprio silêncio. Ok. Agora voltamos com esta consciência redobrada sobre nós mesmos e sobre todo o resto. Esse sorriso. Não, valeu a pena. Valeu? É. Estás um pouco mais zen? É. A ideia mesmo é essa. Porque o zen, a meditação e tudo isso não precisam estar separadas da vida. Nós não precisamos fugir da vida para meditar. Na verdade, a meditação é como uma fuga para a vida, né? Sim, eu tenho estado a fazer um exercício agora de todos os dias, para além da meditação que eu faço ao acordar. E por acaso, onde eu moro, ao acordar,
eu estou a ouvir pássaros, literalmente. Yeah. Então, e depois naquele momento do exercício que tu tens que ouvir os sons à volta. Mas durante o dia, a hora antes de ir almoçar, eu tiro uns 5 a 7 minutos para isso. E por acaso hoje não tinha feito. Fizeste agora? Fiz agora, então acho que cai bem também por isso. Esta conversa está muito engraçada. Boa, está aqui uma dica, né? Muitos que vêm aqui também falam dessa questão de poder criar uma rotina sem ser uma obrigação, mas quando nós criamos de algo um hábito que é saudável, tipo escovar os dentes, tomar banho, faz-nos bem, né? Faz-nos zen. Sim. E sabes, eu fumo cigarros há um tempo já. Ok. E há um tempo já que eu queria deixar de fumar também. Uhum. E desde que eu comecei a fazer este exercício de forma regular, estou mais... primeiro consegui diminuir a quantidade de cigarros que eu fumava. E agora já passo um dia sem pensar neles. E eu não sei se tem alguma relação, se calhar eu mesmo é que agora tomei uma decisão mais firme, ou de alguma forma consegui encontrar um ponto que de satisfação ou whatever, que tinha perdido talvez, ou que tinha desconectado, e que este exercício de meditação tem estado a fazer recuperar esse lugar e está a ser uma cena. Eu sou suspeito porque eu sou da meditação, então diria que tem tudo a ver, porque é isso, acho que o cigarro deve trazer algum tipo de tranquilidade temporária, algum tipo de satisfação, e quando tu encontras outras formas, outras fontes disso, não depende só de uma, e aquela não se torna talvez tão crônica quanto poderia ser. E no yoga falamos de pranayama, por exemplo, que são exercícios de respiração consciente e tal, sem saber, quando a pessoa fuma também está a fazer um pranayama, porque está a inspirar e a exalar e tudo isso, só que é um pranayama com substâncias, talvez, né? Sim. Mas tem tudo a ver, eu acredito que sim. Quanto mais zen estamos, talvez menos ansiosos estamos e menos necessidade de matar essa ansiedade, entre aspas, temos. Era uma pergunta, Leonel, que estamos a avançar já para a reta final, mas que talvez não pareça tão relacionada, mas eu acho que é muito importante para o nosso bem-estar. Tem a ver com a informação. Trabalhas com a informação de várias formas. Trabalhamos com a informação de várias formas. Eu acredito que hoje estamos numa era de informação mesmo absurdamente excessiva e que até o nosso poder de concentração e de filtrar o que é bom, o que não é bom, o que é relevante, parece que está a diminuir porque é muita coisa. Somos bombardeados. Então, é uma pergunta que são várias, é complexa. Primeiro é a questão da informação. Como escolher informação de forma adequada, decente, para o nosso bem-estar. E também trouxeste a questão de talvez censura, talvez... lembras quando falavas do jornal de parede? Então, talvez para trazer uma questão que é meio polêmica hoje em dia, é a fronteira e o limite entre a liberdade de expressão e, por exemplo, a questão das fake news, né? das notícias falsas. Se cada um pode escrever exatamente o que quer, propagar qualquer mensagem que pode ter efeitos bons ou nocivos, como é que tu vês, tu que trabalhas com comunicação, com informação, essa questão de informação, obter, mas também de produzir, nesse espectro de liberdade de expressão até fake news? Bom, fake news não é um dado novo a nível global. É claro que as eleições nos Estados Unidos que levaram Donald Trump à presidência, fala-se também no Brasil que levaram Bolsonaro à presidência, despertaram o mundo sobre o perigo que pode existir de determinados tipos de instrumentos pararem em mãos erradas. Certo. Né? Porque uma das características que a fake news tem é que ela tem a mesma estrutura que um conteúdo jornalístico de facto. Certo. E é certo que eu imagino que alguém, quando vai ler uma notícia, se não for jornalista, não está preocupado com a estrutura, tipo, isso aqui é o lead, aqui é a pirâmide invertida, não sei o quê.
sorry. Tudo certo. Essa cena mexe mais connosco, como profissionais, do ponto de vista técnico, do que... Então, nesse sentido, a ideia de... Como é que eu, pessoalmente, tento filtrar esse tipo de informação? Primeiro porque eu acho, antes de ir para aí, nós todos temos a liberdade de escrevermos sobre o que quisermos. Certo. Mas desde que tenhamos consciência e tenhamos ferramentas que justifiquem. Exato. Yeah. Eu não posso começar a escrever sobre podcasts, por exemplo, se eu não conheço a gênese dos podcasts, qual é a tendência dos podcasts, qual é o debate, sobretudo quando estamos a falar de escrita. Para mim é inconcebível a possibilidade de estar a escrever sobre um assunto que tu não leste. Yeah. Por exemplo, Yeah. só para começar. Sim. Yeah. Uhum. E para tu escreveres, não é uma leitura superficial. Não pode ser uma leitura superficial. Porque o que nós escrevemos são documentos. Yeah. Vai ficar para a história, vai ficar para o mundo, vai ficar para a humanidade. E se nós estivermos a escrever informações deturpadas, estamos a deturpar a percepção das outras pessoas também. Uhum. em relação àquilo que nós estamos ali a escrever. Então, para mim, a coisa é... Eu na sala de aulas, eu dava aulas de jornalismo durante um tempo, e a luta maior que eu sempre tive com os meus colegas, que eram pela classificação da escola estudantes, né? Mas com os meus colegas, era justamente isso, que é: não vais escrever, não vais ser comunicólogo sem que tu te des tempo para compreender as coisas sobre as quais tu vais fazer. Escrevendo. Yeah. Agora, depois, para o consumidor, eu parto da ideia que nós temos que ter referências, né? E eu acho que a pandemia veio esclarecer a relevância da área do jornalismo e também dessa questão das referências, porque, como lhe digo, vamos lá, acontece isso em Moçambique, nos Estados Unidos. Em Moçambique, durante muito tempo, não sei hoje, mas durante muito tempo se disse que se há uma notícia e não saiu no jornal Notícias, então não é verdade. Ok. Yeah. Uhum. Tens essa cena a nível internacional. Eu, quando quero procurar a confirmação de alguma informação que seja nova, eu vou procurar no New York Times, vou procurar no Público, no Expresso, e, bom, digo isto, podia dizer outros órgãos. Sim. Mas acho que o ponto é: a sociedade, nós como consumidores, temos que ter consciência de a quem é que nós estamos a consumir. Fontes credíveis e tal. Sim. Tá. Daniel, temos que ir avançando já. Eu queria pedir uma referência de alguma obra de arte. Pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser um vídeo. Alguma coisa que tu achas que seria bom que tocasse também ao público aí que vai ouvir. Yeah. Eu estou a pensar nisso desde que me mandaste a mensagem a pedir que eu coisa. Perguntas difíceis, né? Yeah. Bom, me ocorrem livros, me ocorrem dois. Um, porque nunca consegui terminar, mas é um livro muito nice, no sentido de, do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista estético, o gajo rompe com tudo que eu conhecia antes. Sim. O título é Eles Eram Muitos Cavalos, de Luís Rufato. Ok. É um autor brasileiro, mas está publicado também em Moçambique pela Cavalo do Mar. Sim. O outro é Marisa. É um romance do Mélio Tinga, um jovem escritor que está já com o seu terceiro livro. E eu tenho uma admiração muito grande primeiro pela evolução que ele teve do primeiro livro, Voo dos Fantasmas, a este romance, Marisa. Esta cena para falar, mas ninguém já está. Yeah. E eu acho que em Marisa estamos num ponto de viragem de alguma coisa
a minha opinião, na literatura, na jovem literatura moçambicana. Certo. Tipo, em livros de grande fôlego, tipo um romance. Certo. Yeah. E de música, tenho 2 sugestões também. Todo Homem, de Zeca Veloso. Sim. A música fica lixado, porque estou a pensar também tudo o que você queria ser, do Milton Nascimento. Yeah. Me ocorre também Donza, do Roberto de Sonza. Ok. As músicas são maneiras. São muitas. A ideia são coisas que te tocam mesmo, Sim. que talvez vão trazer alguma coisa aos nossos ouvintes. Sim. Leonel, essa conversa podia ir forever, né? Mas é isso, espero que possamos conversar mais vezes e eu me diverti muito, acho que é óbvio, para quem está aqui a ouvir ou assistir também. Obrigado por também teres proporcionado uma conversa em outros níveis que o podcast também não tinha. É isso, agora para a parte final eu deixo agradecimentos, em primeiro lugar para ti, Leonel Matos Júnior, por teres vindo, teres aceito o convite, e também para o nosso estúdio ER Fitness, que nos albergou hoje também, ao Attila Gaspar pelo design gráfico de todo o podcast e ao In On The Track pelas músicas que acompanham este podcast também. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar para anandakshar222@gmail.com e eu vou responder na primeira oportunidade. Até lá, fica bem, fica zen. Boa. Fechamos assim. Podes falar. Não, na verdade eu só queria mesmo também agradecer. És uma pessoa que eu muito admiro e as pessoas que já passaram por aqui também são pessoas que eu sou super fã. Que bom. Então, quando eu vi o convite, é uma honra, um privilégio absoluto estar aqui. E pronto, eu espero que esta conversa tenha valido a pena. Para mim valeu. Para mim também. Estou mais leve, man. Estás mais zen. Aqui zen. Acontece uma coisa muito zen. Então, nice. Okay. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Fiquem bem e fiquem zen.